Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Capacetes Negros. E desta vez vamos tocar aqui num tema muito sensível. Um dos temas pares, talvez a saúde mental, não é? Da profissão, os desafios que esta profissão apresenta. E não melhor do que, para além do Ricardo, cá no podcast, definimos trazer a doutora Clara. A doutora Clara, depois das manifestações que nós tivemos no dia 2 de outubro, entrou em contacto connosco, propôs-nos poder dar formações a nível de doenças psicológicas, nomeadamente o burnout, porque verificou que via-se muita revolta nos bombeiros, e é uma verdade. E na realidade nós também sabemos que os psicólogos que nós temos nas medicinas de trabalho não estão muito vocacionados para lidar com os problemas que nos podem afetar. Até porque os bombeiros nunca admitem que podem ter problemas psicológicos, derivado daquilo que apanham. Ou seja, nós entendemos sempre que conseguimos ultrapassar tudo e que nada nos afeta. E nós entendemos que seria uma vantagem para todos que a doutora Clara pudesse fazer esse tipo de formações, tendo feito também um estudo sobre o que é, ou seja, o entendimento dela a nível do burnout nos bombeiros, em que nível é que está. Porque os bombeiros não é só a pressão que a gente recebe dos nossos serviços, mas também há muitos bombeiros, por exemplo, que são vítimas no seu local de trabalho de perseguições laborais por parte dos comandantes e de quadros de comando. Infelizmente acontece, e há municípios que são reis neste ranking. Eu posso falar do município de Braga. O comandante já não tem perfil para comandante e muito menos para liderar ou para lidar com pessoas. E até uma pessoa que está inclusive em julgamento por uma situação de assédio laboral. E isto afeta as pessoas, e a doutora entrou aqui para comatar aquele espaço que ainda não estava comatado, porque os municípios, infelizmente, os psicólogos têm para um âmbito geral, para todos os funcionários, e não é fácil lidar com estas profissões. A doutora também lida com outras profissões, nomeadamente das policiais, e consegue entender o que é que nos pode estar a afetar, e tem sido uma mais-valia, tem sido uma ajuda, e até entendemos que os bombeiros deviam aderir mais a estas formações. Não são gratuitas, até já aderiram bastantes, mas ainda há muito mais para aderir. É lógico, é vocacionada para os nossos associados, porque é assim, claro, exatamente. É o que é. Mas se calhar eles hoje, ouvindo o que a doutora vem explicar e a experiência que ela teve com os bombeiros que já deu formação até agora, se calhar vão ficar mais curiosos e disponíveis para tirar a formação, e que é uma vantagem sempre para todos, a gente poder reconhecer o que nos pode estar a afetar a nós ou num colega nosso, os sinais que eles demonstram, será uma vantagem para todos. E agora deixo aqui para a doutora poder explicar da parte dela o que é que ela tem sentido com os bombeiros. Então, tem sido um desafio ao longo deste ano, e uma mais-valia, um privilégio também, é um facto, estar junto dos bombeiros chapadores, através do Sindicato Nacional. O que é que eu acho? Há muita coisa a fazer nos chapadores. Efetivamente, a parte psicológica nos chapadores a nível municipal carecia aqui de aprofundar mais o que é que estes homens e estas mulheres necessitam diariamente. Como o Ricardo disse bem, a nível da psicologia é no geral, para a população em geral, e estas profissões são específicas, têm contextos diferentes, têm especificidades diferentes, e tem que ser alguém que esteja no terreno e veja diariamente os problemas destes homens e destas mulheres para se poder intervir e poder ajudá-los. Sem sombra de dúvida, eu quando vi a manifestação que eu acho que nos marcou a todos nós, e a revolta dentro dos chapadores devido ao horário de trabalho, devido à própria profissão em si, às carreiras muito estagnadas, a não serem ouvidos, eles tiveram que se manifestar de uma forma mais violenta a nível da comunicação social e não só, a nível da autarquia, não é? Serem ouvidos, ser posto em cima da mesa as reivindicações e dar encaminhamento devido àquilo que tem que ser e que já peca por tardia também. E sem sombra de dúvida, ao ver aquelas caras, eu pensei para mim, aqueles homens, aquelas mulheres, eles estão em sofrimento. Aquilo não são posturas normais dentro da normalidade toda que eles estão a viver.
E não me enganei, durante um ano que eu os acompanho nas formações, vê-se que há ali situações de pós-traumático grande. Aliás, os sapadores, eles, quer seja em termos de incêndios, acidentes, tudo aquilo que eles por vezes têm que ir e acompanhar e socorrer, visualizam situações de extrema violência, não é? São os primeiros, nomeadamente, a chegar ao local, a ter uma intervenção mais especializada, no qual têm que estar preparados psicologicamente para aquilo que vão apanhar e que vão visualizar. E se não houver quem os conduza, quem os guie perante aquilo que eles visualizam, poderemos ter aqui situações complicadas a médio e longo prazo, não é? Porque tudo aquilo que não é intervencionado na hora exata, no sítio exato, até mesmo no local de acidente, gera aqui situações de medo, de stress, de ansiedade, de preocupação, que a médio e longo prazo vai acompanhá-los na carreira toda. Portanto, havia necessidade de haver aqui uma intervenção especializada nesta corporação. Não estou a dizer que seja em todas as ocorrências, não, acho que não, também não se justifica, mas em situações de maior agressividade eu penso que sim, que há necessidade de agir junto dos sapadores, a quem os gere, a quem os comanda, de terem a noção e de olharem para eles não só como números, mas haver a parte da humildade a funcionar, que eu acho que não há, não é? Haver uma mudança de mentalidades na estrutura hierárquica que os chefia, e havendo a mudança de mentalidade e a abertura e sair um pouco fora da caixa nesta dimensão, permite ver estes homens não como profissionais, somente como profissionais, mas também a parte humana que são. Portanto, eu acho que é muito por aí. Falta essa sensibilidade, essa humanidade junto dos sapadores. Verdade. Sim, porque isto cada vez mais, hoje em dia, para além dos sapadores, a questão da saúde mental e do trabalho e bem-estar, cada vez tem sido mais falado, não é? Mas porquê é que a doutora acha que realmente isso nunca é visto como uma prioridade, como agora estávamos a falar? Não é visto como uma prioridade. O serviço é visto como uma prioridade, não é? Eles são peças que se movimentam. Quer haja 50 sapadores para uma ocorrência, estou eu a generalizar, quer haja 10, o que interessa é proceder a nível do serviço, não se procura ver se é carga horária a mais, não se procura ver se aqueles homens têm a consistência suficiente para a ocorrência A, B e C, interessa intervir, analisar, dar seguimento à situação, e a parte mental fica sempre para trás. Não se pensa, aliás, as pessoas, as hierarquias e as chefias destes homens e destas mulheres não estão preparadas para pensar nesse campo. Portanto, é só a nível do serviço, pouco mais que isso. A saúde mental fica muito para trás e é completamente desvalorizada. Eu vou dar exemplo, nós temos aqui a ocorrência, tivemos uma há bem pouco tempo do Vila da Glória. Aquilo não são cenários bons de ver. Não. Houve um acompanhamento inicial, se foi mais adequado ou não sei, mas a doutora disponibilizou-se logo, quem quisesse, contactasse o sindicato, que estaria disponível para falar com eles. A nós não nos chegou nenhum pedido para falar, é lógico que continuamos disponíveis, sendo certo que se fosse quanto mais cedo, como a doutora diz, a pessoa abordar o tema, mais fácil é a pessoa ultrapassar alguma coisa que lhe possa afetar. Mas, como deves imaginar, não foi um cenário... nem consigo. Que estranho é essa, é que nem consigo. E ainda bem que não consegues. Mas não são cenários... são bonitos de se ver, são situações muito delicadas, onde a gente muitas vezes olha para o ser humano e vemos o que é que nós somos na realidade. E é aqui que tem que entrar alguém que compreenda as angústias que nos estão a afetar. E a doutora dos cursos que deu fez o levantamento sobre o nível de burnout que os bombeiros estão no entender dela, de acordo com a amostra que teve, e é uma situação preocupante. Ou seja, eu espero que os bombeiros entendam que muitas vezes a gente falar com a psicóloga, nós não somos malucos. Não é que falas com uma psicóloga, porque está sempre aquela ideia de eu não sou maluco. Não és maluco. Pode ser, não te custa nada falar, e a doutora, se vir que está tudo bem contigo, também não vai estar a massacrar. Mas se percebe
que pode estar ali alguma coisa que te pode estar a influenciar na tua vida, na tua vida até pessoal, ela vai tentar trabalhar contigo no sentido de ultrapassar essa questão. E isso é o mais importante. E os bombeiros poderem recorrer a um psicólogo não tem mal nenhum, não é sinal de fraqueza, pelo contrário. Exatamente. E hoje em dia o que existe é aquela mentalidade, um bombeiro não vai a um psicólogo, isso é para os fracos. Exatamente. E não é bem assim. Acho que faz todo o sentido perante uma ocorrência que nos afetou mais, ou até mesmo às vezes também numa ocorrência um colega nosso que se acidentou e que até pode estar assim um estado grave, e isso vai mexer connosco. A gente pedir à doutora, posso falar um bocadinho consigo sobre aquela situação, e a doutora vai ouvir, vai o aconselhar, vai tentar explicar aquilo de uma forma em que te ajude a ultrapassar. E acho que isso é importante, os bombeiros também começarem a ter um bocadinho a coragem de dar o passo em frente e falar, não tem mal nenhum. Porque não têm que estar a dizer a toda a gente que vão falar com psicólogos, se podem sentir mais melindrados com isso, mas tem a hipótese. Exatamente. O sindicato na publicação que faz é disponibilizado, tem lá o contacto da doutora, e a doutora sempre nos deu à vontade, caso um colega nosso assim entenda, manda-me um e-mail: doutora, sou bombeiro sapador, sou afiliado da SNBS, estou com um problema, gostaria de falar um bocadinho consigo. A doutora, dentro da sua agenda, marca com o bombeiro e vai conversar com ele. E é 1 para 1, não é? Não é questão de depois essa Não, quando doutora... o curso em si... Não, estou a falar... Quando se a pessoa lhe pede, a doutora pode, e até hoje tem pedido sempre, a doutora fala com a pessoa, ouve o que ela tem para dizer, tenta-lhe dar conselhos, tenta-o encaminhar, tenta-o ajudar, e acho que é o mais importante. Temos colegas que já o fizeram, porque tiveram essa coragem, outros, se calhar, estão num impasse, faço, não faço, e a gente... Ou seja, o sindicato, ao fazer agora este podcast, também é para dizer aos bombeiros: não tem problema nenhum, façam-no. Exatamente. Muitas vezes nós estamos a ter problemas de foro pessoal por situações que nos estão que vêm do trabalho e que nos estão a criar problemas. E antes que isso extravase para outros níveis, falem, desabafem, ouçam. De certeza que, se calhar, vamos ajudar a ultrapassar. E temos situações com colegas nossos que já nos contactaram para falar com a doutora, depois não falaram. Ou seja, pronto, existe aquela palavra, acho que para mim é mais tempo. Há sempre uma grande resistência. Sim. Para falar com os psicólogos. Nós não entendemos porquê, não tem mal nenhum, e acho que até é uma mais-valia. E então, nos mundos bombeiros sapadores, em que se tu recorres aos psicólogos que os municípios te disponibilizam, e se calhar sais lá ainda mais revoltado com algumas coisas que tu ouves, porque não há sensibilidade para entender o que é que se está ali a falar, se tens aqui esta hipótese, é gratuito, aproveita. Exatamente. Aproveita. Se a doutora quiser falar um bocadinho sobre o estudo que fez, também seria importante os bombeiros entenderem o nível de burnout em que os bombeiros estão envolvidos neste momento com o estudo que a doutora fez. Acho que era importante os bombeiros saberem que, se calhar, entendem que estão bem e poderão não estar. Pois, era, por acaso, e acho que íamos lá, eu ia começar por ir lá perguntar ao contrário, que é, lá está, eu sou um bombeiro, aconteceu uma ocorrência, não é? E lá está, eu estou em negação, ou então como é o estigma da parte fraca de, não, isto está tudo bem, eu continuo com a minha vida e isto vai, não é? Mas quais é que a doutora diria que eram os sintomas que podem começar a surgir pós um evento que claramente será traumático e que se calhar para a pessoa em si são só uma coisa vai acontecer e não? Qual é que diria que são assim, os sintomas? Existem vários sintomas que são que é de fácil eles detectarem. Um deles é logo a situação de insónia, começam a ter muitas insónias. A nível físico, dores abdominais, dor de cabeça constante, dores abdominais constantes. Depois, a nível do apetite, há uma oscilação do apetite muito grande, ou tem um apetite elevado ou não. Portanto, existem aqui vários fatores que são logo os sintomas muito diretos de que algo não está bem e há necessidade de se perceber o que é que se passou. Só que lá está, essa negação que falou, infelizmente é o normal do dia-a-dia, há uma não aceitação, não é? E, obviamente, quando os profissionais não estão sensibilizados para isso e não querem ajuda, não são obrigados a tal.
alguns referenciados por colegas, outros que não têm receio e falam, mas o que é facto é que tem mesmo que partir deles, eles têm que ter a percepção que algo não está bem, que há ali uma oscilação de um dia gostarem muito da profissão que têm, no dia seguinte não gostarem da profissão que têm, portanto, ficarem com uma irritabilidade acima daquilo que é normal por situações até básicas do dia-a-dia. Portanto, há aqui uma compilação de situações que são logo o manifesto que a situação não está bem e é alvo de uma primeira abordagem e intervenção também. Só que lá está, eles não são obrigados, não é? Não são obrigados a nada. Estas formações, estas sensibilizações vão lá, passa muito por lhes dar estratégias e ferramentas para eles se defenderem da agressividade diária que têm, em contexto das ocorrências no qual são solicitados, e com base nessas ferramentas para se defenderem eles próprios e terem a consciência que vamos parar, vamos falar, vamos pedir ajuda e vamos intervir. Eu normalmente digo sempre uma frase no início e no final de cada sensibilização. Eles o pedirem ajuda acaba por ser sinal de inteligência da parte deles e não sinal de algum tipo de estigma. Pedir ajuda minimizam o próprio risco deles, quem está à volta, não é? Dos colegas, da família, mas acima de tudo um bem-estar para eles tem que estar em cima da mesa diariamente, não é? Porque os sapadores, além da profissão extremamente dura, rija que têm, depois têm a parte familiar, não é? Que essa parte familiar deverá ser um acrescente e uma mais-valia para os equilibrar. Mas nós sabemos que, por vezes, a parte familiar não é como nós queremos e a parte familiar também é frágil. E então, se pusermos a parte familiar com a parte profissional e se não houver aqui uma boa relação, aqui ou minimamente equilibrada, a parte profissional é o que é, com muita fragilidade e muita injustiça também. A parte pessoal também quebrada e não haver entendimento e não haver aqui a junção, eles acabam por cair e não dão por isso. Portanto, vão andando, até alguns deles não numas escalas e fazendo aqui uma comparação relativamente às outras forças de segurança a nível dos suicídios, os sapadores não estão atualmente em escalas elevadas de suicídio, infelizmente já existiram alguns. Isto porquê? Porque eles não se aguentam, o burnout é uma doença silenciosa, não é? Vai andando, eles chegam a patamares limites e o último patamar limite do burnout é a ideação suicida e eles chegam lá num pulinho. Portanto, há aqui o facto destas sensibilizações, destas formações, é essencialmente para os sensibilizar e para estarem alertos a alguns dos sintomas que possam ocorrer, que eles pensem que sejam perfeitamente normais devido à profissão, devido aos problemas com famílias, com colegas de trabalho, e que depois não são, porque prolongados no tempo vão gerar problemas graves. Depois começa a criar aqui uma teia, né? Então há uma altura que já não sabe onde é que é a origem, mas está já tudo muito nublado. É um cocktail que se forma com vários problemas. Porque às vezes também é revoltante a gente, ou seja, o bombeiro vai a uma psicóloga e os problemas é sempre os mesmos, ou seja, tanto faz seres um jardineiro como um bombeiro, as tuas situações são motivadas sempre pelas mesmas coisas e não é bem assim, sais de lá com mais revolta porque sentiste incompreendido.